Olá a todos, essa semana nós vamos discutir como tratar defeitos verticais ao redor de dentes e discutir algumas tips ou algumas sugestões para você diagnosticar e saber tratamento e até mesmo aonde ter sucesso nesses defeitos verticais. Meu nome é Ricardo Gapski, eu sou especialista e mestre em periodontia e doutor em implantodontia. Olhando para esse diagrama, nós vemos que nós temos esse pré-molar com defeito vertical e eu já vou de antemão dizendo que os dentes monorradiculares respondem muito melhor à regeneração tecidual guiada para esses tipos de defeito, mas nós temos uma regra muito simples na qual você pode indicar a regeneração ou não, e é a regra do 4, ou seja, se o defeito ósseo ele tem mais de 4 milímetros de profundidade, não contando com a gengiva, defeito ósseo, ele tem sim o potencial de regeneração. Nesse caso, você pode colocar um enxerto autógeno, um enxerto alográfico ou xenográfico misturado com proteína derivada do esmalte e sempre uma membrana recobrindo. Tá? Hoje, com o advento da tomografia, nós conseguimos ver esses defeitos com muito mais claridez, mas o detalhe fica nas incisões que você faz para esses tipos de defeitos. Como você tem que cobrir todo esse componente osso, membrana, no seu defeito vertical, você tem que fazer incisões suculares bem conservadoras. Ou seja, você vai abrir esse tecido e depois que ele retornar, ele tem que retornar à posição original. Assim você terá a membrana no seu local e você vai estar excluindo o tecido mole pelo seu enxerto e membrana e a ponto de conseguir regeneração. O que a gente consegue quando nós temos defeitos de mais de 4 milímetros? A literatura mostra que nós conseguimos regenerar cerca de 50% desses defeitos. E 50% desse defeito, considerando a visualização desse premolar, é realmente aumentar a longevidade do dente e também o prognóstico a médio termo e a longo termo dessa dentição. Então, já partindo para um caso clínico, nós temos aqui um defeito de um premolar em que nós temos uma perda óssea pontual. Essas perdas ósseas, quando são pontuais e ocorrem em dentes monorradiculares e não há presença de doença periodontal na boca, normalmente estão associadas à oclusão. Então você tem que fazer um ajuste oclusal nesses casos, muito comum nos incisivos centrais, onde tem defeitos verticais e na boca inteira não tem, certo? Quando você avalia com mais calma esse paciente, ele tem uma coroa metalocerâmica ou uma coroa pura de cerâmica que está alta. Então nós temos que aliviar ou tirar esses dentes da mobilidade chamada mobilidade em função ou frêmitos. Depois de ter feito isso, aqui está o defeito, perda tecidual já presente devido a essa perda óssea, certo? As incisões, aqui foi feita uma incisão sulcular para se manter distante da área tratada e incisões sulculares, incisões para que se mantenha um máximo de tecido. Tenha muito cuidado em entrar na meia da papila, em que metade da papila é dividida para vestibular e para lingual. Após o retalho total aberto, você vê a condição do defeito vertical, certo? Aqui você vê a limpeza dele e vê que ele tem uma parede vindo dessa região e dessa região. Portanto, pode ir uma parede nessa região aqui. Então, nós podemos partir para a regeneração tecidual guiada, porque ainda mais tem um defeito o mais profundo de que 4 milímetros. Já é feito o ajuste da membrana antes de ser feito o ajuste do osso, ou seja, sempre quando a gente fala em regeneração, trata-se o retalho primeiro, depois a membrana e depois o osso. Após o osso colocado, nesse caso foi um osso bovino colocado, um xenográfico, você vê a membrana agora cobrindo totalmente o defeito, certo? Uma membrana, sempre membrana de 15 a 18 semanas de duração, membranas que mantenham a exclusividade celular para a regeneração tecidual guiada.
Nós temos aqui o pós-operatório de um mês e aqui nós temos uma radiografia de 7 anos, onde que esse pré-molar ele tinha esse tipo de perda óssea e aqui você vê o estado dele regenerado. No caso, você consegue avaliar ainda a presença de ligamento periodontal, certo? Então, muitos dentes que nós talvez damos um prognóstico mais questionável na nossa clínica, quando observarmos defeitos verticais em dentes, avalie a regra do 4. Avalie se você tem a possibilidade de regeneração, porque muitas vezes sem esses parâmetros nós fazemos a regeneração tecidual guiada e não obtemos o sucesso esperado. Eu agradeço a todos e na próxima semana e nos vídeos próximos estaremos falando de implantes de zircônia. Obrigado.